Un gusto poder encontrar tantas gentes de UNASUR. Yo estoy con algunas otras personas hace mucho tiempo trabajando con la representación de Brasil en UNASUR. Tuve el placer de en 2009 en Chile proponer y tuvimos la suerte y la felicidad de organizar el Consejo Suramericano de Salud. Y, bueno, voy a hablar esta cosa que no es ni portugués ni español, llama-se portuñol. Pido disculpas por no hablar mejor, pero yo tengo confianza de que las ganas de comunicarme van a superar las dificultades lingüísticas. Tengo la suerte de tener 3, 4, 5 grandes amigos aquí, pero hacer mención a los plateados, los que tenemos los pelos blancos, que somos, solo sería muy fácil, si estuviéramos en el carnaval, seríamos una escuela de samba, los plateados, algo así. Sería un suceso absoluto con las chicas, con las mujeres, ¿no? Porque inspiramos confianza, ¿no? Aunque no crean tanto. Pero... Y agradecer muchísimo a mi amigo Temporão, Alejandra, por la invitación de estar aquí, Juval, y participar de esa discusión con ustedes. Voy a hacer lo posible para hablar poco, no acrediten también en esto, y después tentar discutir algo con ustedes con este tema, determinación social, promoción y gobernanza, porque el título es un poco distinto, pero yo creo que se tiene que hacer ese enfoque. Fue una pena no poder ter asistido a mi amigo Oscar por la mañana, pero también fue una suerte, porque si lo oigo, voy a me poner así un poco nervioso, porque no voy a decir tantas cosas inteligentes y bonitas como él, entonces mejor que no lo tenga oído, y también porque él me influencia muchísimo. Entonces, cuando lo oigo, tengo que cambiar todo. Entonces, así que ahora no voy a cambiar nada, paciencia, bueno para mí, malo quizá para ustedes. Y los contenidos que yo pretendo trabajar es muy rápido el tema de la determinación, la promoción de la salud, que así me pide el programa, la salud en todas las políticas y gobernanza. Es decir, es un lío, es una cosa difícil hacer, juntar todas esas cosas. Voy a hacer, pero esas cosas tienen que ser juntadas, no se puede trabajar aisladamente cualquiera de esas cosas. Y yo tengo la más absoluta certeza que hoy por la mañana, por lo menos alguna mención a esto, lo ha hecho Oscar. Es decir, acreditamos y hay muchas evidencias de que la salud, y eso está claro para nosotros, no es un fenómeno biológico muy distinto de esto. Hay una producción social de la salud, y esta producción social de la salud es lo que origina la situación sociosanitaria en que vivimos. Es decir, son posiciones de clase social, posiciones en la producción y en el consumo que determina la situación de salud de una, como se encuentra una persona, una familia, como también la sociedad en general está determinada por esta producción social. Y lo que podríamos decir es que el resultado de toda esta son desigualdades injustas e inaceptables en todas las dimensiones que uno considera. Esa es la situación. Y no voy aquí a quedarme, porque mañana la oficial de la CEPAL va a hablar sobre la determinación social de salud en Latinoamérica. Entonces pienso que fornecer datos, etcétera, no sería necesario, porque ella lo hará mañana. Y nosotros tratamos de trabajar un poco el concepto de determinación social, que es un proceso social, político, económico y cultural que procura explicar la distribución inequitativa del poder y los conflictos entre grupos sociales que influencian la ocurrencia de problemas de salud y sus factores de riesgo en la población. Está un poco fuera de moda, como se dice en Brasil, hablar de conflictos entre grupos sociales. Pero esto es tan claro. Lo indicaba Marx hace 150 años y todavía se discute si hay conflicto. No, la sociedad está armónica,
no está todo muy bien, no hay gentes que tienen los bienes de producción y gentes que son empleadas para hacer uso de los bienes de producción. Pero esto es muy claro y esto es un foco, las tensiones y los avances y los retrocesos que eventualmente tengamos en la sociedad depende de este tema, de la distribución inequitativa de poder y los conflictos entre grupos sociales. Y este proceso es generador de problemas de salud y sus factores de riesgo en la población. Y la conclusión que uno siempre admite es que sin reducciones significativas en las desigualdades y en las inequidades económicas y sociales, será imposible disminuir las inequidades sanitarias y mejorar la salud. Y esto, por lo que conozco hoy, cuando hablar de inequidades, equidad, etc., Juan lo hará mención muy mejor que yo. Entonces, conclusiones también de toda esta, esto sería casi una clase, una discusión de una semana, es que el abordaje de los determinantes sociales depende fundamentalmente de políticas públicas y acciones intersectoriales. Es decir, la mano invisible del mercado no tiene condiciones, y esto lo reconocen los más conservadores de los economistas, como John Williamson, cuando propuso el consenso de Washington. Ahora viene después de años con el consenso de Washington que produjo tantas enfermedades, tantas muertes y tantas infelicidades, ¿no? Decir de facto la mano invisible del mercado no resolverá el problema. Es decir, los determinantes sociales negativos dependen fundamentalmente su enfrentamiento y solución de políticas públicas y acciones intersectoriales, que es exactamente el tema de este curso, ¿no? Y por supuesto que hay dimensiones locales, nacionales y globales cuando uno considera el tema de los determinantes, y también un poco pensar que la determinación social son parte de las conexiones entre desarrollo, ambiente y salud. ¿Y dónde está la origen? La origen está en la forma de producción y consumo que nos impone el capitalismo, es decir, el capitalismo con su forma moderna siempre ha sido, pero cada vez más las inequidades se generan en el desarrollo capitalista. Es imposible que el desarrollo capitalista no genere sociedades como las que nosotros vivimos con tantas desigualdades y inequidades. Es decir, en este momento, el desarrollo capitalista y sus crisis periódicas, que son para deslocar el poder, la plata, donde se encuentran otros grupos, no se piensa también que son cosas naturales, como nos venden los economistas, ¿no? El desarrollo capitalista y sus crisis periódicas son esa situación que ha moldado históricamente un mundo profundamente desigual entre los países y entre clases y grupos sociales al interior de los mismos, que también no está en moda decirse clases sociales, como clase social es algo que tiene que ser abolido en nuestra conversación. Y ese es un equívoco bárbaro, porque ahí no conseguimos clarificar las formas de intervención que debemos organizar como política pública y como política de salud. Un ejemplo es la crisis generada entre 2007 y 2008 en los países centrales del capitalismo global, en Estados Unidos y Europa. Es decir, ese desarrollo capitalista se entiende una reubicación del capital, la reubicación del trabajo, y este faz parte de esa crisis periódica. Pero uno dice hoy que esa crisis que parecía periódica, en verdad es una crisis bastante claramente una crisis estructural. Tenemos que esperar para saber si estamos en una crisis estructural o si es de facto una crisis periódica conjuntural de tantos tiempos, pero que las transformaciones que nos esperan son profundas, no tengan duda. Por ejemplo, ayer Grecia ha votado por una otra forma de relaciones entre Grecia y la Unión Europea. La señora Merkel está como tiene temblores todas las noches para pensar cómo vamos a resolver el problema, porque la Unión Europea se encuentra amenazada. Y la Unión Europea es un
proyecto político del capital contemporáneo. Entonces, estas son cosas que vamos a ver y tenemos nosotros, parece que no tenemos nada que ver, somos médicos, nuestro problema es la tuberculosis, no sé qué. No, tenemos que estar atentos, nosotros que trabajamos con el tema de salud pública, que trabajamos con el tema de la diplomacia de la salud, con el tema de la salud global, tenemos que tener claro y acompañar todos esos procesos que parecen estar muy lejos de nuestros campos de trabajo, ¿no? Bueno, y esta sociedad de clases y el modo de producción y consumo vigente produce desigualdades, exclusión y además son ecoagresivos, es decir, hay todo un proceso resultante del desarrollo capitalista que hoy vivimos que produce desigualdades, exclusión de amplias camadas de la población y son ecoagresivas. Y este es un problema contemporáneo y no piensen ustedes que Río de Janeiro ha sido toda la vida tan caliente como está ahora. Ya vivimos tiempos bien mejores. E eu creio seguramente que estamos vivendo situações do câmbio climático com resultados muito impressionantes no futuro. E perda de biodiversidade, consequências sobre a saúde humana muito importantes. E isto, não tenham dúvida, não dudemos que depende do modo de produção e consumo que vivimos hoje. Então, as coisas estão interconectadas. E ejemplo de estas desigualdades, de la exclusión, etc., es que informaciones del Banco Mundial y de la OMS, es que 84% de la población global y el 92% de la carga de enfermedad está en los países en desarrollo. Es decir, hay una desconexión entre la carga de población y la carga de enfermedad. Outra coisa diz que temos o 29% do PIB está nos países em desenvolvimento e apenas 16% dos gastos em saúde. É decir, não há tampouco relações entre PIB e gastos em saúde. E aqui estão 80% dos pobres se encontram. Isto é uma demonstração das inequidades. E poderíamos agora fazer cientos de dados demostrando esto, pero não é necessário, não é perda de tempo se lo hiciéramos, pero eu creio que mais importante é avançar em uma discussão ainda sobre o tema da determinação. A determinação tem raízes históricas na história da sociedade humana, é decir, desde Virchow, antes Chadwick, é decir, desde a origen del capitalismo, alrededor de 1800, 1850, se hacen estudios sobre el tema de la determinación social. Ya se dijo mucho, Engels, Virchow, Chadwick, Villermé y tantos otros estudiosos de la situación, ¿no? Pero la periodización más reciente, para que no nos percamos también, no nos perdamos en el pasado tan lejos. En la periodización reciente, el tema de los determinantes, distinto de la determinación, pero ha sido, digamos, mencionado na sua relação com salud, a determinação social, desde Alma Ata, em 78, depois em Ottawa, aqui haciendo agora conexões com o tema da promoção, determinação e promoção. Em Ottawa, em 85, e outras conferências sobre promoção, porque se ubica en la promoción de la salud, cuando hablamos de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud, se ubica en la promoción el tema de la determinación. Se ubica en la promoción cuando estamos dentro de nuestro campo de trabajo, cómo hacer soluciones y llegamos a salud en todas las políticas. Es decir, hay una racionalidad que gostaria de llamaros la atención sobre esto. Entonces, el tema de la determinación se tiene hablado siempre desde Ottawa y otras conferencias, por supuesto, con concepciones teóricas distintas, que no es de la determinación, sino los determinantes. Se tratan de los epifenómenos, no del fenómeno, no de las causas. Bueno, entre 2005 y 2008
se organiza la Comisión de la OMS sobre los determinantes sociales. Y por nuestra propuesta de Brasil, yo estaba representando a Brasil en la Executive Board de la OMS, la conferencia sobre determinantes de Río de Janeiro en 2011. Y siempre aparece la propuesta de acción, es decir, tenemos que eliminar de las causas sociales y económicas subyacentes de enfermedades y muertes precoces. Y esta eliminación serían las inequidades basadas en renta, género, inexistencia o mala calidad de educación, empleo, ambiente, viviendas y saneamiento básico. Pero miren, siempre trabajamos con la expresión de la determinación, porque en realidad, si fuéramos al fondo del problema, teníamos que pensar en transformación de las estructuras sociales, que son creadoras y mantenedoras de las desigualdades. Entonces, hay algo que se tiene que mencionar. Una cosa son cuando trabajamos determinación, a consecuencia sería esta. Y cuando trabajamos determinantes, se piensa entonces en partes del todo. Pero en realidad, solo transformaciones de las estructuras sociales que son creadoras y mantenedoras de las desigualdades, sí estaríamos haciendo un enfrentamiento definitivo, quizá, o más completo y correcto del problema. Entonces, toda nuestra discusión desde ahora va quizá a trabajar con esta disyuntiva entre los determinantes y la determinación, pero no creo que será posible clarificar siempre dónde estamos metidos, pero eso será un esfuerzo para tanto. Bueno, entonces, cuando vamos a la promoción, es decir, alimentado por el tema de la determinación o de los determinantes, hay una respuesta del sector salud dentro de lo que se pasó a llamar promoción de la salud. Entonces, la promoción de la salud, hay enfoques individuales y colectivos. Los enfoques individuales son lo que llamamos educación, información y comunicación en salud. Es decir, promoción es educar, promoción es cambiar el comportamiento nocivo. Ese es un concepto muy fuerte en promoción de la salud, quizá lo más fuerte. Y una de las partes más centrales de la promoción con este enfoque individual es el tema del tabaco, el tema de tabaco, bebidas alcohólicas, educación para el tránsito. Es decir, hay un enfoque individual. Usted tiene un comportamiento que no está bien para su salud. No importa si su comportamiento, vos sos la víctima de su comportamiento y vos sos la víctima de un proceso social que lo pone a este comportamiento. Es decir, hace siempre, muchas veces, una culpabilización de la víctima. Esto es un poco la promoción de la salud cuando basada extensivamente en el tema de educación. La víctima es culpabilizada, es decir, hay una serie de influencias que lo ponen en ese comportamiento. Entonces, esa es una cuestión crítica para esa promoción con enfoque individual. Pero también hay un enfoque colectivo que empieza junto con el enfoque individual, pero empieza con la conferencia de la promoción de la salud en la Carta de Ottawa, en Ottawa, la primera, cuando se pone el segundo principio de la promoción de la salud, que son las políticas públicas saludables. Las políticas públicas saludables salvó, digamos, la conferencia de promoción de la salud de Ottawa de ser un enfoque exclusivamente de educación, exclusivamente de comunicación, exclusivamente de información. Si uno está informado, tiene que tomar sus decisiones. Claro, eso es muy importante, pero no es suficiente. Si no se trabaja un enfoque colectivo, la promoción no va a dar respuestas como se piensa que este campo de trabajo debe dar respuestas a la situación de salud. Entonces surge el tema de las políticas saludables, que puede también se poner aquí las ciudades saludables y en última instancia la salud en todas las políticas. Es como si fuera una evolución. En la segunda conferencia de promoción, en la Carta de Adelaida, que me parece que no es Adelaide en español, es Adelaida, muy interesante esto.
Em 89, es decir, 4 años después de la conferencia de Ottawa, se propone una reunión sobre políticas públicas saludables en Adelaida y corresponde a uno de los principios. Y ahí, desde 89 hasta 2013, hay esta evolución que sale de las políticas públicas saludables, por las ciudades saludables y por la salud en todas las políticas, que ocurre en 2010. Exactamente en Adelaida hay una retomada, ahora con otro nombre, de las políticas públicas saludables, que es salud en todas las políticas. Tomar en consideración las consecuencias de las políticas públicas sobre la salud, de los sectores que no son el sector de salud. Entonces ocurre la 8ª conferencia de promoción de la salud. Entonces, miren, estos tiempos, ¿no? En el CINC, entonces, ocurre la declaración del CINC, que tiene la salud en todas las políticas, o Health Now Policies, como el centro del debate, que tiene que ver con una historia dentro de la promoción, ¿no? Y que se, digamos, en 2014, en la Asamblea Mundial de la Salud, se expresa con una resolución, que es la contribución al desarrollo social y económico, 2 puntos, la actuación multisectorial sostenible para mejorar la salud y la equidad sanitaria. Pero no duden, aquí se dice en Brasil, aguaran, pusieron agua. Tú tienes aquí un vino muy bueno y ahí se pone agua. Entonces, la resolución es como se pone agua en un buen Rioja. ¿Rioja no te gusta? No. Ah, bueno, no te gusta poner agua, comprendo, porque pregunté y él dijo, no. Ese es el problema de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial, informada por el board. Se pone agua en las cosas. Para poner todo de acuerdo, se tiene que poner agua en todas las cosas que se toman decisiones. Lo pasó lo mismo con algunas cosas fuertes de Alma Ata, cosas fuertes de otros momentos. Bueno, entonces lo que se trabaja en salud en todas las políticas, como sale la discusión de esta evolución. Entonces es un enfoque que toma en cuenta de manera sistemática implicaciones de decisiones sobre la salud, busca sinergia y evita impactos negativos sobre la misma, que viene de otros sectores, con el objetivo de mejorar la salud y la equidad. Esas son definiciones de la OPS, nuestra OPS, en 2014. Y dice, muchos de los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud se encuentran más allá del sector salud y sus políticas. Entonces, necesario que el impacto sobre la salud sea considerado a través de sectores y a todos los niveles de gobernanza. Y ese es el concepto que maneja, digamos, se maneja al interior de las 2 organizaciones, la Organización Mundial y la Organización Panamericana. Entonces, el enfoque de salud en toda la política se centra en legitimidad, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, participación, sostenibilidad y colaboración multisectorial, llamando a atención que estructuras y organismos intergubernamentales son quienes apoyan salud en todas las políticas. Y el sector salud tiene un papel central en su formación. Este es el concepto que se maneja de salud en todas las políticas. Aquí está un poco todo el tema, digamos, la periodización desde Alma Ata, después la Declaración del Milenio, que vamos a ver también, y finalmente la resolución de salud en todas las políticas, ¿no? Entonces, ese concepto que lo maneja las Naciones Unidas, lo maneja la OPS, se basa en principios de la promoción de la salud. Vuelvo, 88, Alma Ata, a la Carta de 86 de Ottawa, la Declaración de Adelaida de 89, después la Declaración de Adelaida sobre salud en todas las políticas, cuando se retoma el tema de la ciudad saludable, o por lo menos de las políticas públicas saludables. Eso está presente también en la Declaración sobre Determinantes de Río de 2011, de Moscú, no de Moscú, pero la resolución de la United Nations General Assembly, da Assembleia General das Nações Unidas, sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y en la Declaración del CINC de 2013. Y dicen, bueno, está alineado con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración del Milenio, y se apunta que este tema de salud en todas las políticas puede jugar un papel importante
en los procesos de desarrollo de la agenda post-2015. Todo esto es verdad. Dentro de la formalidad, dentro de la estructura burocrática que vivimos, está ahí. No es malo que lo aprovechemos, pero no seamos ingenuos. Tenemos que comprender críticamente siempre todos esos procesos, ¿no? Entonces, la OPS el año pasado, y me refiero específicamente a OPS porque estamos involucrados con OPS en la región, ¿no? En el Consejo Director del año pasado, propone un plano de acción en salud en todas las políticas. Un plan alineado con el Plan General de la OMS, con 6 líneas estratégicas. Estabelecer necesidades y prioridades para a saúde em todas as políticas, estabelecer um arco para a ação planificada, não é um arco, é um marco, quer dizer, que haremos, como haremos e tal, definir as estruturas e os processos de apoio, facilitar a avaliação e participação, garantizar seguimento, avaliação e prestação de contas e fortalecer capacidades. Essas 6 linhas foram aprovadas por nossos países em la reunião esta do Conselho Diretor e começam agora, digamos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses depois, não é tanto para a lentidão, não sei se diz lentidão, pela lentidão de los processos das Nações Unidas, está bem, 7 meses não é tanto, 9 meses, um chico, uma chica, 7 meses, bueno. Então, começam agora os trabalhos de reuniões técnicas e grupos de trabalho em Washington, em abril de 2015, chamamos a atenção, porque quizá alguns de vocês poderão representar seus países nessas discussões. E a saúde em todas as políticas tem que avançar para algum caminho, por algum caminho, é muito importante que quem criticamente se posiciona em relação ao processo pode ajudar bastante a obter melhores resultados. Que crítica temos e que possibilidades temos com o tema de saúde em todas as políticas? Porque poderíamos estar discutindo determinação social. Isto está junto, não sei se está claro o tema de determinação social, determinantes, a promoção da saúde em todas as políticas. Não sei se consigo transmitir a vocês esta linha dentro da estrutura das Nações Unidas, onde se ubicam nossos países. É um caminho. Há muitos outros, pero a eleição que isso é para que podamos produzir alguns cambios com posturas críticas dentro deste processo, não? A meu juízo é um complexo conceito idealizado, pero não há problema, é um complexo idealizado porque ignora as forças políticas em conflito em governos de coalição, para apenas mencionar um dos problemas, é decir, saúde em toda a política, em que ele depende de governos, depende de como se distribui o poder dentro de los setores governamentais. Quem lo domina politicamente? Quais são os pactos existentes para dizer que a economia ou o tema de vivienda vai a conectar-se com nossa visão de saúde, estar dentro desse sector também. Em Brasil, nós temos a experiência. São governos de coalição que vêm da direita à esquerda. Dilma Rousseff, nossa presidenta, vai da direita à esquerda. Então, depende de quem está no Ministério da Cidade, hará ou não hará políticas de incorporar as repercussões sobre saúde, né? Esses são os problemas de governo de coalição, que em quase todas as partes lo encontramos, não? Pero também uma coisa importante, que saúde em todas as políticas depende de los conflitos entre conhecimentos e interesses que informam burocracias sectoriais. Esse é weberiano, é um conceito weberiano de governo, é decir, as burocracias têm sua explicação sobre a realidade, sobre como organizar o governo e como implementar o governo. Então, quando leemos as teorias de Weber, vemos claramente que as burocracias setoriais são poderosas, não dependem só de los políticos. Outro tema é como a dimensão legal, é como este tema sobre a organização da governança vai ocorrer
en el Parlamento, entre la política, los políticos, el partido y la distribución de poder. Claro, lo positivo, las posibilidades, es que hay todo un discurso sobre principios de derecho a la salud y equidad, pero hay la realidad de la dimensión política, es decir, cómo se distribuye el poder dentro del gobierno entre los políticos y al interior de la sociedad, cuánto las fuerzas sociales que están les interesa y de qué manera les interesa a presencia de salud en otras políticas. Y bueno, claro que depende fundamentalmente de la gobernanza, es decir, de la planificación y de la acción intersectorial. Esto cuando lo miramos, salud en todas las políticas, como posibilidad positiva, ¿no? Y a niveles nacional y local, incluyendo lo que sea tal vez lo más importante que cuando logramos, que es la participación social. Y mejor todavía, si pudiéramos decir, el control social. Porque una cosa es participación social, que es agua en el vino. Cuando pensamos en la democracia participativa, que sería algo próximo del control de la sociedad sobre las políticas públicas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos tratando cuando hablamos de esta gobernanza? Nosotros publicamos un paper en la revista de la Escuela de Salud Pública, Caderno de Salud Pública, llama-se Gobernança em Saúde e Ambiente para el Desarrollo Sostenible, o Sustentable en portugués. Y ahí es un concepto muy largo, pero es decir que gobernanza es, además del modo operandi de las políticas gubernamentales, que vai incluir questões ligadas ao formato político e institucional do processo decisório, a definição de mix apropriado de financiamento de política, o alcance dos programas, pero o conceito de governança não se restringe aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparato do Estado. Governança é um conceito que se maneja mais ampliamente. Refere-se a padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e atores políticos e a arreglos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico e social, incluindo-se aí não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesse, tal como são os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais, hierarquia e associação de diversos tipos. Ou seja, a governança opera num plano mais amplo, englobando estrutura e forma de operar de governos, mas também a sociedade. Então, eu pido-lhes que hagam uma reflexão sobre esse conceito de governança, porque significa compreender a distribuição do poder entre os atores sociais e a distribuição do poder dentro dos governos. Sem uma análise desta natureza, eu creio que é quase um sonho que vamos influenciar o tema de las políticas públicas e da saúde em todas as políticas. Então, esta análise desta natureza se tem que fazer em profundidade. Se lo pensamos, trabalhar com esta ferramenta da saúde em todas as políticas, uma ferramenta política e também uma ferramenta de intervenção. Bueno, a governança em saúde, não vou a discutir, é quase o mesmo, mas apenas para tomar o conceito del paper que receberam como se disse, como referência bibliográfica. Pero há dois conceitos que me gostaria de discutir, porque um conceito, governança em saúde, se divide em duas coisas. Uma é a governança global de saúde e a outra é a governança da saúde global. Quando estamos falando de governança nacional, já lo hicimos menção com estes slides anteriores. Pero aqui, me gostaria de discutir o conceito de saúde global e a governança global em saúde, que são coisas, não são juegos de palavras, são coisas distintas. A governança global, e isto lo hicimos
Depois, eu quero fazer menção a Stiglitz aqui. A governança global e saúde é o conjunto de instituições, mecanismos, relações e processos complexos, formais ou informais, entre estados, mercados, cidadãos ou organizações intergovernamentais ou não governamentais, por meio de las quais, em nível global, interesses coletivos são articulados, leis e obrigações são estabelecidas e diferenças são mediadas. É muito importante, é dizer, a saúde não depende só da saúde. Como dijimos sobre determinação social, saúde em todas as políticas, há interesses globais poderosíssimos que estão fora de saúde, mas que influenciam muitíssimo a saúde. Alguns exemplos são o poderosíssimo grupo da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e de tantas outras importantíssimas organizações, apenas para ubicar-nos no sistema das Nações Unidas. Estamos escrevendo agora um paper com uma coisa muito difícil de dizer, pero que lo decimos, é que a saúde se está resolvendo hoje em las salas de los CEOs de grandes empresas. Não se está resolvendo em la OMS. Não se está resolvendo em la OMS, se está resolvendo em la OMC, em la OMP. Pero, sobretudo, se está resolvendo em los gabinetes de los poderosos CEOs de grandes empresas. Por exemplo, em Brasil, todos os grandes hospitais, os planos de saúde, os diagnósticos, os laboratórios, hoje são fondos que não têm dueño. São fondos que lo maneja a gente das finanças que estão comprando em Brasil os serviços de saúde. Não me refiro todavia não estou me referindo a Coca-Cola ou, digamos, que nos impõe as comidas, etc. Isso é claríssimo também. Nós somos manejados. Isso não é uma paranoia. Isso é quebrar definitivamente a ingenuidade e pensar que as políticas são definidas desde afuera. Lo temos que compreender para armar também nossas formas de operar, nossa saúde em todas as políticas, nossa promoção da saúde. Bueno, o outro conceito é a governança da saúde global. Aqui está a fotografia, a picture, a fotografia, a foto, não sei, de onde se reúnem em la OMS os grupos diretivos, é decir, o grupo EB, onde estão 34 países, e os 198 que são sócios da OMS. Há grupo menor, mais pequeno, onde se tomam as decisões que depois se vão à Assembleia Mundial da Saúde. Não? Bueno, a governança da saúde global é o uso de instituições, regras e processos formais ou informais por parte de Estados, instituições intergovernamentais e agentes não estatais para lidiar com desafios de saúde que demandem ações coletivas e transfronteiriças. E, digamos assim, o órgão rector, o liderazgo, todavia, se disse que deve ser da OMS e da OPS, pero, como já lo disse, não estou seguro de que assim seja. Pero temos que ter esta consciência clara. Não? Bueno, e pouco para dizer, há vozes, incluso do establishment, como de Stiglitz, Prêmio Nobel da Economia de 2001, perdão, que disse The Price, em seu livro The Price of Inequalities, que discute a globalização e seus malefícios. Eu propongo, sugiro que lo comprem, porque é uma maneira de comunicar-se com alguém. Eu estou falando de Stiglitz. Então, quando eu hago a menção Stiglitz, a gente, bueno, é Stiglitz. Não é comunista, socialista qualquer. Não? Então, isto me parece interessante. Mas lo disse coisas muito fortes, muito importantes. É dizer, temos que utilizar também algumas. E eu creio que este está em seu blog, está liberado este livro. Bueno, então,
eu tive a oportunidade de participar de uma comissão de lance da Universidade de Oslo. Como vai se quedar aqui a apresentação? Aqui está onde você pode buscar o full text, que propõe algumas coisas, os determinantes políticos globais da saúde, que é o que passa no mundo fora do sector saúde, em la governança global e saúde, que são os determinantes políticos globais da saúde. Está muito mal, não está bem, tem coisas muito questionáveis aí, pero bem. As medidas de austeridade nas crises econômicas, a propriedade intelectual, os tratados generais sobre negócios, com sua influência sobre a saúde, a segurança alimentar, atividades empresariais transnacionais, a imigração ilegal e os conflitos violentos. Esses são algumas de los determinantes políticos globais que lo analisamos. Eu sugiro também que lo miren. Está livre na página de Lancet. E as disfunções, bueno, es que já me disse que tenho apenas 10 minutos, eu tenho planos de falar mais 100 minutos, então não sei como será a coisa. Bueno, uma de los arreglos internacionais, de nuevo, é a Agenda de Desarrollo de pós-2015. É uma resposta global, depois de 2000, que lo organiza as Nações Unidas e seus Estados-membros. Vou tentar passar rapidamente. O debate sobre a agenda é importante porque vai necessariamente influenciar as políticas nacionais, como lo hizo em muitos países a Declaração do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esse é também de um texto que já está publicado no mesmo Cadernos de Saúde Pública, eu lo publiquei com Ilona Kikibush. Bueno, a Agenda Global de Desenvolvimento são as cúpulas e conferências. Então, a cúpula do milênio, a declaração do milênio, isso eles chamam eles Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. As conferências foram muitíssimas, não? Conferências sobre, não me acordo, a infância, ninhos, não sei bem, ambiente e desenvolvimento, a Conferência de Rio, direitos humanos, poblação e desenvolvimento, mulher em Pequim. Houve aqui o Summit Social de Copenhague. Houve muitíssimas conferências que visavam preparar o mundo para o século XX. Ocorreram nos 90. Aí, então, houve a cúpula sobre milênio, a Declaração e Objetivos do Milênio, e depois a Rio Mais 20, miram, depois de 12 anos, não? E agora preparando para depois de 2015. Bueno, foram conferências com essas características, não vou detener aqui, que generaram a declaração, também são coisas que vocês conhecem e vão aprofundar um pouco, se querem, depois com minha apresentação. Então, chegamos a Rio Mais 20, que vai começar a discutir o pós-2015. Com este documento, o futuro que queremos, The Future We Want, né? Que está compromisso, é um compromisso de todos os chefes de Estado e Governo, vai tratar da agenda inconclusa e outras agendas, né, de ODM. Saúde aparece com 9 párrafos, de 138 a 146. E há coisas interessantes e outras que são um conjunto de intenções que não tem costura entre, não estão, não sei se costura, não me lembro, não estão costurados entre si. Um é que reconhecem nossos presidentes de Brasil, de Colômbia, não sei o que, Argentina, blá, que a saúde é uma condição prévia, deve ser o resultado e é o indicador das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a dimensão econômica, social e ambiental. Isso está muito bem, porque põe a saúde no topo de uma pirâmide. Então, saúde é muito importante para todos quando se diz isto, e eles nos mandam actuar sobre os determinantes sociais e ambientais da saúde. É um mandato dos presidentes. Eu confesso a vocês que essas 2 partes foram... Nós, no Brasil, tivemos um esforço enorme para que nossa diplomacia pudesse pôr isto em la declaração
da Rio +20, no futuro que queremos. E logramos, porque, não sei, estávamos assim meio dormidos, então passou. Não sei exatamente, claro que utilizamos todos os argumentos da conferência de determinantes sociais, mas não é algo fácil, foi muito difícil, porque a gente queria trabalhar como sempre, com as enfermidades transmissíveis e não transmissíveis, o fortalecimento dos sistemas de saúde. E aí sim, a cobertura universal, o acordo tríplice e o acesso a medicamentos, as contaminações de água, produtos químicos, saúde reprodutiva, incluso a planificação familiar, e conferir à OMS, confirmar como autoridade retora de coordenação. Esses são os párrafos. E depois se estabelece um processo complexo, como estão vendo, dentro das Nações Unidas, para chegar-se a um documento que vai ser aprovado ou não em 2015. Bueno, há muitas coisas antes, essa consulta de Botsuana e depois o painel de alto nível de pessoas eminentes. E esta gente, na consulta global, disse, bueno, o objetivo de desenvolvimento sustentável deve ser assegurar vidas saludáveis e bem-estar para todos. Isto é uma maravilha. É um avanço incrível, porque nossos companheiros da OMS queriam cobertura universal em saúde, é decir, um objetivo exclusivamente sectorial, incluso contra a Constituição da OMS de 48, totalmente, não ignorava Alma Ata, ignorava montão de coisas. Então, nós tivemos o exemplo de pessoas eminentes e também da consulta global que ele disse, senhores, assegurar vidas saudáveis e bem-estar. Esse é o objetivo. E claro que é necessário cobertura universal. Essa é a contribuição, a meta do sistema de saúde. Mas não cobertura universal, melhor seria sistemas universais. Não? Sistemas completos, porque cobertura universal pode ser, se uno vai tomar sua vacuna, está coberto. Mas há outras propostas que agora vamos tentar discutir. Então, todo esse processo que está aqui, incluso com estes precedentes, se reúne todo no grupo de trabalho intergovernamental, o OWG, das Nações Unidas para os ODS, e sale com outcome document, que ha sido aprovado em la Assembleia do ano passado, em setembro, e que agora está em debates e se busca perfeccionar hasta setembro de 2015. Foram aprovados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e deles é de saúde. Cada objetivo tem metas de resultado, meios de implementação. Então, há um total de 69 metas dentro de los 17 ODS. Os indicadores estão em negociação. Saiu há uma semana um documento do grupo que lidera este homem de Macroeconomics and Health, como se chama? Sachs, Jeffrey Sachs, que publicou um trabalho sobre indicadores. Ele é muito vivo, não? Muito esperto, muito esperto. Bueno, aqui estão os objetivos, aqui estão as metas, mas eu vou trabalhar os indicadores, que é a tradução. Então, abram o ojo, ¿no? Bueno, este documento está também disponível na internet, sem problema. A saúde tem 9 metas de resultados e 4 metas de implementação. Bueno, aqui estão os objetivos, são pobreza, hambre, segurança alimentar, nutrição e agricultura sustentável, vida sana e bem-estar, estes objetivos de saúde, educação, igualdade de gênero, água e aire, energia, crescimento econômico, emprego, trabalho, infraestruturas, industrialização e inovação, reduzir a desigualdade entre países, cidades e assentamentos humanos, patrões de consumo e produção, câmbio climático, oceanos, mares e recursos marinhos,
ecossistemas terrestres, bosques, desertificação, degradação da terra, biodiversidade. Seriam objetivos finalísticos, de metas, não? De resultado, perdão. E depois há dois objetivos de implementação, que são promover sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça, e aqui sim, instituições eficazes, é decir, melhorar a governança para que essa coisa toda pueda ocorrer, tanto a governança global, a governança nacional e as governanças locais, não? E fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento, é decir, quem vai pagar a conta, não? É decir, isto custa para hasta 2030 alcançar, quem vai pagar a conta? Estamos em um momento de crise que não sei quanto as populações de União Europeia, Japão, China, pero China não sei quanto, Estados Unidos, Canadá, vão a poner mais que 0,7% do Produto Bruto Interno para a ajuda internacional. Então, aí há algumas contradições, não? Depois, bueno, quais são as metas para a saúde e bem-estar? Mortalidade materna, muertes de pequenos, de niños e o tema das epidemias. Esses três são as metas do milênio, é decir, que não estão aún cumpridas, não é? Depois vem mortalidade entre as enfermidades não transmissíveis, o abuso de substâncias adictivas, incluso o consumo de álcool. Pero mira, não vou entrar em detalhes, porque é o consumo nocivo de álcool. Compreende? É decir, há conceito light entre o acordo com as empresas e tal para produtores de álcool. Acidentes de tráfico, saúde sexual e reprodutiva, aí se entra cobertura universal, né, que é a proposta da OMS. Para a OMS teria que estar aqui, né? Pero a gente o pueblo dijo, não, OMS, temos que poner isto aqui e vocês tratem de fazer a coisa aqui, como uma meta del todo, não? Então, cobertura universal de saúde, em particular a proteção contra os riscos financeiros. É decir, vamos poner os seguros. Isso não se diz em nenhum momento direito à saúde, tampouco se hace menção ao rol do papel, ao papel do sistema público, etc. Então, perdão. Acesso a serviços de saúde essenciais e acesso a medicamentos e vacunas também essenciais. Este é outro problema. E, finalmente, trabalhar o tema ambiental, produtos químicos, contaminação do ar, etc. E aqui estão os quatro meios de implementação. Tabaco, é decir, aquele convênio marco da OMS para o tabaco, investigação e desenvolvimento de vacunas e medicamentos, acesso a medicamentos e vacunas essenciais, aumentar a financiação e resolver o tema do personal, e aqui o que seria a vigilância epidemiológica, principalmente para alerta temprano, ou seja, trabalhar melhor coisas como o ebola. Não, nada contra, ao contrário. Bueno, que críticas temos? É pena que Alejandra está me poniendo pressão e eu queria falar 100 minutos e tal. Os problemas da agenda são assegurar vida saudável e bem-estar ou cobertura universal. Não estou seguro que a coisa está resuelta. A OMS põe pressão para que seja cobertura universal, porque vai poner o setor receber plata que venga a financiar os ODS. E assegurar vida saudável é uma coisa meio lançar a plata para a OMS, etc, etc. Bueno, quando se diz, aunque se admita cobertura universal, a questão é cobertura universal ou sistemas universais. Que cobertura universal é um conceito que parte do sistema, pero quando trabalhamos o tema de sistema, nós decimos universais, integrales, equitativos e de qualidade.
É distinto de cobertura universal. Muito bem. A cobertura universal e todos os documentos que estão em discussão falam de atenção, né? Ou seja, assistência aos enfermos ou atenção integral. De que tratamos? O outro tema, direito à saúde ou asseguramento. É outra discussão que também não está clara no conceito, aunque trabalhemos cobertura universal. Bueno, asseguramento, porque diz, no riesgos financeiros. Isto supõe esquemas de asseguramento, ou seja, uma clara demonstração de estimular a atividade privada e não o direito à saúde. Isso é muito importante. Depois, o tema medicamentos e vacinas essenciais. O conceito essencial lembra paquetes. Nós propusemos, o Brasil propôs cambiar necessários, essenciais por necessários. É bastante distinto. Medicamentos necessários à situação epidemiológica, à situação de saúde. E não essenciais. Essenciais é o paquete que temos aqui, está e listo. Não? Que define. Não, está definido. Está definido. Medicamentos essenciais está definido por OMS, pero sempre com críticas muito profundas sobre este tema. Bueno, o outro tema não menciona tecnologias médicas. Aqui também não sei bem se vou para aqui ou para ali. Eu, Paulo Bus. Porque tecnologias médicas poderia ser uma grande abertura de negócios, pero por outro lado, de que vale ter medicamentos e vacinas essenciais se eu não tenho os materiais para diagnóstico, a intervenção cirúrgica, etc., etc. E as tecnologias não são mencionadas. É como se não existiram. Então, esse é um problema também que temos na agenda, não? Por outro lado, não estão presentes nem a saúde pública, nem a saúde ambiental. Isso não é considerado. É decir, todo o tema da vigilância em saúde, a vigilância sanitária, a regulação das empresas, etc., não se menciona, exatamente como foi o relatório do Banco Mundial, de 83, quando propôs os paquetes e não hizo menção para nada a coisa mais importante, que é a capacidade do sistema de saúde a ser, em nome da população, a regulação, que é o domínio que então podemos ter sobre a indústria, os produtores, etc. Incluso a utilização de determinados produtos. Então, isto é muito sério, esse tema, e tampouco há uma única palavra sobre determinantes sociais. Não há uma palavra, quando nossos presidentes falaram. Então, se tomou a resolução do futuro que queremos e transferiu-se à OWG, estão presentes todos os temas, incluso contra o Vaticano, o tema da saúde sexual. Porque o Vaticano não. Eu estava aqui na reunião de Rio, resistiram, vinham os padres, os senhores, com uma coisa assim, e a resistência a poner saúde sexual. Era o Vaticano, que, como sabem vocês, entende muito bem de saúde reprodutiva. Então, bueno, e não há uma palavra sobre saúde e desenvolvimento ou sobre determinantes sociais. Isto é grave. Então, aqui está o que propôs o Brasil, né? No tema Achieve Universal Health Coverage through Universal Equity, Comprehensive and Quality Health Systems. A proposta foi que pudiéramos incluir isto. Necessary and no essential in medicamentos and public health services. Porque só eu disse respeito ao tema da atenção individual. Essential, no essential for necessary medicines and vaccines and medical and public health technologies. Lo proponemos também que se agregue esta posição. Depois, no tema de saúde ambiental, además de hazards medical and air, water, blá, 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 and protect the health of the population regarding those threats. Essa é a possibilidade da vigilância ambiental e da vigilância sanitária. E, finalmente, poner um 10º
nueva meta, es address the social determinants of health through innovative forms of governance that include other government sectors and civil society. Para ser coerente com o mandato que recebemos de los presidentes. Não sei o que passará, mas essa é a discussão que nós estamos fazendo, incluso com nossos diplomáticos. Bem, e também aqui em los temas de implementação. Bueno, agora eu vou passar assim, rápido, porque estou impedido de falar. E então, se querem que eu hable sobre isso, me perguntem. Mira, aí sim. Então, é uma técnica de uno que não consigo. Então, são vários slides muito buenos, miren. Então, se querem, perguntem, e eu posso, então, falar de todo isto para vocês. Graças.